Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Olá! Olá! É um prazer estar aqui novamente em mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Estamos aqui para falar de vocês de várias tecnologias que existem no ramo da odontologia para fazer com que os tratamentos fiquem menos invasivos, menos dolorosos, mais tranquilos, mais rápidos, isso é, trazendo muito mais conforto para o paciente. Então, o que a gente conseguiu fazer hoje? Unir o que a gente tem de mais novo, de mais moderno, num caso só que a gente vai apresentar para vocês. Então, esse caso é uma reabilitação que a gente vai fazer na área estética dessa paciente, nos dentes anteriores. Então, isso aqui é o que estava lhe incomodando. No que diz respeito à parte estética, por exemplo, sempre acaba sendo algo muito pessoal. Talvez se a gente for olhar, não vejo tantos problemas, não tem por que mexer e tal, só que a estética é muito pessoal. Talvez tem para pacientes que se incomodam ou outros não se incomodariam. Então, no caso dela, os problemas estavam, por exemplo, esse pequeno espaço que ela já tinha aqui nessa região anterior, eram dentes que já tinham aqui algumas restaurações feitas em épocas diferentes e em fases diferentes, que tem cores diferentes, acabamentos diferentes, então a gente percebe quando ela fica um pouco assim com o lábio entreaberto, que já começa a ficar ali sem brilho. Tá? Então são essas coisas que às vezes acabam interferindo no convívio social, a pessoa às vezes acaba se privando de algumas coisas porque ela se sente constrangida. Então a gente tentou resolver aqui de uma maneira extremamente inovadora, com a participação na íntegra dessa paciente, podendo discutir o caso, a gente apresentando para ela como é que poderia ficar o resultado final, podendo dar opinião do que ela gostaria que tivesse mais ou menos, através do que a gente pode utilizar hoje, que é o DSD, que é uma ferramenta, uma linguagem que a gente tem utilizado hoje em dia, do Digital Smile Design, que facilita muito essa interação do paciente com o próprio profissional, do profissional com outros profissionais envolvidos no tratamento dessa mesma paciente e, logicamente, com o técnico de laboratório. Tá? Numa vista um pouco mais aproximada, a gente vê agora os detalhes. Olha como esse dente dela, a gente percebe brilho nessas regiões e no mais não tem mais brilho. São restaurações feitas em resina. Mesma coisa aqui nesse formato aqui em meia lua, uma classificação tipo classe 3 nesse dente. Então isso estava incomodando ela. E outra coisa que destaca um pouco mais, logicamente porque esses dentes são encurtados. Se a gente tomar aqui como referência os caninos dela, a gente percebe que esses dentes são menores, são mais curtos. E por que ocasionou isso? Por desgaste. Então, assim, são vários fatores que para ela, no seu ponto de vista, incomodavam. Então, a gente fez agora um protocolo fotográfico para que a gente pudesse fazer esse planejamento digital para ela e associar isso, a gente vai mostrar para vocês depois, com o sistema CAD/CAM, mas a gente fez essa prévia com ela para fazer a apresentação para ela virtualmente. Então, a gente faz aqui um grid. Nesse grid, a gente monta aqui alguns pontos de referência. Então, a gente marcou essa linha aqui embaixo que vocês estão vendo, que é uma linha que tenta sugerir o formato da curvatura do lábio inferior dela. Essa linha superior é uma linha da altura da gengiva, então até que limite que eu quero que tenha esses dentes. E então o que a gente consegue perceber? Que dentro desse grid, dentro desse formato, o quanto talvez seria conveniente ou até que limite que eu poderia aumentar esses dentes, para que eles tivessem um formato mais harmônico, com um levantamento que a gente fez todo ela na face dela, numa conversa que a gente teve com ela, o que seria bacana, o que poderia melhorar no sorriso dela. E, logicamente, a gente percebe que outros dentes a gente não tem necessidade de mexer, porque já estariam nesse limite. E aqui a gente percebe a discrepância. E essa diferença e essa medida, através desse tipo de linguagem, através do DSD, a gente consegue mensurar, através de medidas exatas, o quanto que eu tenho que tirar, o quanto que eu tenho que aplicar, com muito mais exatidão. A gente fez, então, uma simulação
do desenho do que a gente gostaria para ela. A gente vai se ater, logicamente, aos 4 dentes anteriores, mas se a gente quisesse ainda mexer nos posteriores, a gente poderia fazer ainda pequenos ajustes. Logicamente, tudo isso vai numa conversa com a paciente. Então, podendo já visualizar o caso antes de começar, até mesmo ela consegue compreender, não, eu acho que vale a pena então mexer também nos caninos, não precisa, porque eu não vejo tanta necessidade. Mas nos anteriores, a gente percebe agora, poderia fazer aqui uma pequena cirurgiazinha gengival para tirar um excessozinho que tem tecido gengival, o quanto que eu posso aumentar esse dente, vai ser feita uma medida, uma calibragem, esse mesmo formato desse dente aqui, tudo isso a gente faz previamente para poder passar essas informações para o técnico, para que ele possa então fazer um enceramento, uma montagem desses dentes em cima do modelo de gesso que a gente tem atual do paciente inicial, pode dizer, ele vai esculpir dentes em cima desse modelo de gesso. E aqui a gente tem as medidas. Logicamente aqui é algo que eu fiz aqui só para poder apresentar para vocês. Então a gente tem essas informações e uma foto, por exemplo, que nem essa aqui, idêntica a esta, é enviada para o técnico do laboratório. Olha, eu gostaria que você aumentasse num determinado ponto 1,8 milímetros. E aí ele vai lá com um paquímetro, faz a medida do que ele tem no modelo de gesso e até o quanto que eu quero que ele aumente. E ele vai fazer esse formato, essa nova anatomia do dente em cera. A gente apresenta isso para o paciente e faz então até um test drive desse sorriso. Mostra para o paciente como isso ficaria em boca. Então, a partir do momento que a gente já tem essas etapas definidas, a gente vai aí para os preparos, a gente faz aí os preparos da maneira mais conservadora possível, diferente do que a gente fazia às vezes antigamente, desgastes inteiros nos dentes, faces anteriores, ou na face vestibular, na face palatina desse dente, nas proximais. Não, hoje em dia com os sistemas adesivos que a gente tem a possibilidade de uma excelente adesão desses materiais cerâmicos. Essas restaurações são feitas em cerâmica pura. O que eu vou mostrar para vocês aqui, esse caso ainda então a gente conseguiu associar o DSD com o sistema CAD/CAM do Serec, da Sirona, então é algo que ficou bem bacana. Então esses preparos, a gente fez aqui também uma moldagem para fazer de novo uma checagem, e quanto mais a gente tiver documentação para validar o nosso trabalho, cada vez fica melhor e mais gratificante. Então se faz, isso aqui é o nome do que a gente vai estar apresentando para vocês, é um mocap. O que é isso? É com base nisso aí que a gente vai fazer o test drive do sorriso. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um moldezinho em silicona, uma silicona de extrema precisão, onde a gente vai fazer aqui, injetar um material em resina, que é uma resina bisacrílica, só que esse formato dos dentes que vocês estão vendo aí é um novo formato. É o formato que a gente fez em cima daquele modelo de cera, para poder então fazer um teste na boca da paciente. Então, como a gente está vendo aqui, o sorriso dela inicial, tá? Como ela veio ao consultório, e a gente então já fez um modelo de gesso encerado e uma cópia aqui para ela. Para ela poder avaliar como é que ficaria em boca. Ah, não, gostei, eu gostaria que ficasse um pouco maior, eu gostaria que tirasse um pouco mais. Eu consigo fazer uma simulação, por exemplo, sem nem ter feito nenhum tipo de tratamento ainda. Então a gente diz que é como se fosse um test drive do sorriso. Essa simulação, o dente não é tão anatomizado, sim, não é feito detalhes. É para a pessoa avaliar realmente o conjunto, o contexto. E é feito, né? logicamente, em fotos também, porque na maioria dos casos é feito um enceramento por acréscimo. Então, assim, eu não quero nem ter feito desgaste ainda, eu quero que faça um acréscimo para o paciente poder visualizar sorrindo em fotos, em vídeos, para poder fazer uma avaliação melhor de como é que pode chegar no resultado final. Então, aqui já dando continuidade, a gente faz a seleção da cor. Essa seleção da cor a gente está fazendo para selecionar qual seria o bloco, a cor do bloco ideal para a máquina da fresadora fazer a fresagem do dente que a gente vai mostrar para vocês agora na sequência. Então esses são os blocos da própria Sirona, Serec Blocks. A gente usa esses blocos aqui, são policromáticos, tem cores diferentes em toda a sua extensão, desde um tom um pouco mais amareladinho próximo da gengiva até um tom mais translúcido, que seria na bordinha do dente. Aqui o tipo de cor, se a gente for ver isso aqui, sempre vai mudando. O número abaixo seria o tamanho do bloco, então a gente está fazendo dentes individuais, então são blocos pequenos. E em cima a cor, S2 é o tipo de cor e o PC de policromático.
Então tem várias cores, a gente ainda pode mesclar isso no final a partir, ou mudar o tom às vezes a partir de pigmentações ou de caracterizações que a gente vai fazer em cima de um bloquinho já fresado. Então no caso dessa paciente, a gente fez aqui, visualiza a tela do próprio sistema, isso aqui é um computador que a gente tem na clínica, que é o CEREC. Então essa é a tela do próprio computador, onde a gente está fazendo aqui a seleção do restauro. É uma restauração tipo individual, possivelmente serão dentes 1 a 1, não são dentes unidos. Aqui o tipo de restauração é uma faceta e a gente vai agora escolher novamente que tipo de situação que a gente quer que faça, que idealize esse tipo de proposta. Como a gente fez lá o nosso enceramento, a gente optou aqui para fazer uma cópia biogenérica. Então a gente vai fazer uma transferência das imagens de um modelo de gesso. Então o que seria isso aqui? Um escaneamento do modelo de gesso feito em enceramento. Então o que vocês estão vendo aqui é a cor do próprio gesso, tá? E em verde é a cor que o laboratório utilizou para encerar. Então isso é uma cera verde que a gente deu todas aquelas marcações, as medidas. Se a gente for imaginar, olha, a ponta do canino comparado com esse aqui, nas imagens do dente da boca dela, natural eram retos, então aqui o laboratório já esculpiu com base naquelas informações que a gente deu para eles lá do DSD e foi seguindo essa linha. Então a gente fez a cópia e depois já consegue então transferir essa imagem para o escaneamento da boca do paciente. Então agora vocês já estão vendo aqui que tem cor de gengiva, cor de dente e aí então está sendo feita agora a adaptação numa cópia sobre o que a gente quer que seja o resultado final. Então aqui, esses pontos que a gente vê um pouco mais azulados são pontos de contato, então a gente ainda vai com o próprio mouse do computador, vai criando detalhes, anatomia, texturas, aumentando o volume, ainda mais para poder refinar o trabalho, tá? A parte interna, como se fosse uma vista aqui pelo céu da boca, pelo palato. Então a adaptação que a gente vê no término do dente. Então isso aqui é o dente da paciente que não houve a necessidade de fazer nenhum tipo de preparo, porque não precisa, tá? Os materiais de adesão hoje de cimentação são extremamente resistentes e quanto mais eu tenho essa união fiel, maior eu tenho também a durabilidade desse tipo de trabalho. Uma coisa também que as pessoas sempre me perguntam, né, nas facetas ou nas lentes de contato, mas se eu colocar não vai ficar nenhum degrau, eu não vou sentir com o dedo nenhum degrau na frente. Não fica, gente. O encaixe ele é muito preciso, né? No preparo final, o encaixe é muito preciso da faceta com o dente. Então, você pode passar qualquer coisa que ali o dedo a gente passa só que a pessoa não sente nada. Realmente aquilo incorpora como se fizesse parte do dente, é uma continuação da raiz mesmo. O que a Morgana comentou, não fica e não pode ficar, entendeu? Porque também acaba comprometendo a parte gengival e aí acaba criando outras retrações ou outros problemas. Então, novamente, aqui uma imagem que a gente cada vez está refinando mais o trabalho. Então, a gente agora dá para ver que esse dente aqui é um pouquinho mais branquinho, porque é nesse que nós estamos trabalhando nesse momento. Aumentar volume, tem aqui diversas ferramentas no software que me dá a possibilidade de aumentar, diminuir, suavizar, tudo que eu posso fazer, tudo que eu teria que fazer talvez em mão ou na boca do paciente, com brocas e tal, eu já posso fazer aqui virtualmente e na hora que for enviar o bloquinho para fresar, o próprio sistema já faz tudo automaticamente. Então aqui a gente vê, olha, a diferença que a gente tem do preparo ou quanto que a gente teve que aumentar numa mesma imagem. Então eu tenho, esse é o remanescente do dente e aqui será logicamente o tamanho do novo formato, tá? Tanto o tamanho como a forma. Então a gente tem agora aqui em transparência os demais, que é bacana a gente poder visualizar. Eu deixei isso aqui delimitado, que é até onde eu quero que chegue, e os outros eu vejo o preparo no fundo e um volume. Eu consigo então deixar os dentes já pré-definidos aqui em transparência para poder agora, se eu quiser mensurar volume, mensurar a altura incisal, o quanto que eu vou aumentar, para ter cada vez mais previsibilidade no resultado final do nosso tratamento. Então aqui a gente tem um bloco, esse bloco é aquela imagem que eu mostrei para vocês, policromático, tem vários tons, a gente vai adaptar a coroazinha, se eu quero mais próximo de um tom um pouco mais translúcido, nessa basezinha aqui, a gente deixou aqui mais translúcido e mais carregado, se eu quiser que ele tenha um pouco mais de pigmentação na borda próximo da gengiva. Os blocos então são esses que a gente comentou para vocês, preparados já, então aqui eles já foram fresados, já foram usinados
Então é bem comum o que vocês estão vendo aqui acontecer quando a gente faz essas facetas, por exemplo, tudo tão refinado que ela nem chega nem a se deslocar do bloco. Então a própria fresadora vai usinando esse bloco cerâmico com as suas brocas que vão trabalhando ao redor dele, e ainda no final ela deixa um stopzinho. Então quando a gente tira dessa maneira. Então aqui a gente já começa a perceber o formato do dente lateral, dos dois centrais, e que agora ela vem então pré-pronta. Então ela está fresada e fica pré-pronta, e agora a gente vai então polir, vai fazer pigmentações se forem necessárias, vai dar brilho, tudo que a gente precisa agora para deixar o resultado ainda mais estético. Olha só, internamente como é que ela é, não tem metal nenhum, não aparece nada, é algo extremamente translúcido se a gente botar isso aqui contra a luz, e próximo da gengiva, que seria a partezinha aqui, vocês percebam que a gente fez pigmentações para que fique cada vez mais igual aos dentes vizinhos. Condicionamento que a gente faz então nos dentes, aquilo que a Morgana comentou, não vai ficar degrau, como é que vai ficar, isso não solta e tal. Então tem que fazer, logicamente, um bom preparo e um bom condicionamento da região, uma boa asepsia dessa região. Se faz então através desses líquidos, para que deixe a região extremamente limpa, tanto no dente como no próprio bloquinho cerâmico. Então a gente sai de uma situação que o paciente tinha esse desconforto de uma certa forma, para um trabalho que a gente está finalizando assim. Aqui vocês percebem, talvez machuca um pouquinho o contorno gengival. Recém-instalado, coloca né? na hora, então no final, para que, como tem o material de cimentação, ele escoa um pouquinho, a gente vai lá com uma lâminazinha de bisturi bem fininha, vai tirando os excessos, para que às vezes pega um pouquinho do tecido gengival. Pessoal, então nesse bloco a gente conseguiu aí apresentar para vocês tudo que existe de mais novo, de mais moderno, e que a gente pode proporcionar isso lá na clínica, que seria integralizar o DSD junto com o CEREC. A gente vai para o intervalo comercial e volta já.